Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de Fundamentos do Aprendizado de Máquina. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais precisamente sobre a tarefa de regressão, que está dentro do conceito de aprendizado supervisionado que a gente tem visto nos últimos vídeos. Lembrando que aqui é uma série, né, e eu recomendo sempre que você assista, né, um vídeo após o outro de forma sequencial para facilitar a compreensão daquilo que a gente vai falar nesse vídeo. A gente já viu que o aprendizado supervisionado é basicamente você, por meio de uma abordagem estatística, modelar a probabilidade de você ter os valores y, dado que as entradas x e um conjunto de coeficientes θ. Aqui na tarefa de regressão, como a gente já tem visto, a gente pode especificar que y, ou seja, o domínio de y, ele pertence ao conjunto dos números reais. Em outras palavras, são valores contínuos, né? Então, isso é o que exatamente define a tarefa de regressão dentro do conceito de aprendizado supervisionado. Bom, como a gente precisa, então, modelar essa probabilidade condicional aí que a gente está desenhando, uma forma da gente fazer isso é de forma linear. E uma das formas de fazer isso é através de uma regressão linear. Como se parece essa regressão linear? Dessa forma aqui. Y é igual ao produto, né, dos vetores de entrada e coeficiente, mais um erro aleatório. Quero que vocês percebam que isso aqui é a modelagem dessa probabilidade aqui. Então, eu estou condicionando as saídas ao produto das entradas a um conjunto de coeficientes. Bom, então é exatamente isso que vem na legenda, né? Então, y é a nossa variável resposta, x e coeficiente são as duas matrizes, né? Porque aqui a gente está falando de uma operação de matriz, isso aqui não é uma operação de número escalar, são operações entre vetores, né? Então, você tem os vetores de entrada, os vetores de coeficiente que vão ponderar essas entradas e isso vai servir para mapear as saídas. Além de um termo de erro aleatório que também pode ser considerado aqui na fórmula. Eu quero que vocês percebam que essa fórmula aqui, essa modelagem linear aqui, ela se parece com isso aqui que a gente está careca de saber. O que é isso aqui? Se você acompanhou a série de matemática aqui do canal Matemática para a Ciência de Dados, né? Se não acompanhou, eu recomendo que se inscreva, né? Que facilita você acompanhar todos esses vídeos. Então lá a gente vê, né? É a função de primeiro grau, é uma função linear. É exatamente isso que a gente está tentando fazer. A gente está tentando fazer uma modelagem linear entre as entradas e as saídas. Então perceba, né? Aqui você tem o coeficiente angular e aqui você tem um intercepto. O coeficiente angular vai determinar a angulação, se positivo ele vai ser crescente, negativo decrescente, e mais um valor intercepto que determina onde ele cruza o eixo y. Quando a gente traz aqui para a nossa fórmula, a gente pode descartar o termo de erro aleatório, isso é comum de se fazer, e a gente considera apenas a operação das matrizes. E isso aqui pode ser desambiguado nisso aqui, que é exatamente lá o coeficiente angular e o intercepto que a gente acabou de ver. Então é essa modelagem que a gente está tentando fazer quando a gente aplica uma modelagem de regressão linear a um problema de regressão no aprendizado supervisionado. Bom, e se esse é uma previsão, isso significa que existe algum erro em relação ao valor real, que é o y. Não é isso? Então a gente precisa de uma fórmula para calcular o erro entre o que a gente prevê aqui na modelagem e o valor real, que lá no nosso pipeline vai ser o y-teste, né, que a gente viu exemplos práticos disso. A gente pode fazer isso através do erro quadrático médio, que é basicamente a gente aplicar a média da diferença entre o valor previsto e o valor real ao quadrado. Então a gente vai ter aqui a fórmula de erro quadrático médio. Isso pode ser utilizado para a gente calcular essa distância entre o que a gente prevê e o valor correto, o valor real. Bom, essa é a fórmula de erro, mas a gente precisa encontrar o conjunto de coeficientes que vão fazer com que essa fórmula aqui seja a menor possível, não é isso? Se a gente está calculando a diferença entre o que se prevê e o real, eu quero que essa diferença seja o mais próximo de zero possível. Então a gente precisa aplicar uma fórmula de otimização desses parâmetros. A gente precisa encontrar um conjunto de parâmetros ótimos, ou o mais próximo disso possível. Então a gente vai aplicar um argumento aqui dessa função de custo, né, ou função de loss, de perda, que é a diferença entre o previsto e o real. Bom, uma forma de fazer isso é
Por meio de algebrismo daquela fórmula de custo ou a fórmula de perda que a gente acabou de ver, a gente consegue encontrar essa fórmula aqui, que é a fórmula de solução dos mínimos quadrados, que encontra um ótimo para o conjunto dos valores de coeficiente. Graficamente, o que a gente está fazendo é isso aqui, né? A gente tem x em função de y, ou seja, variáveis de entrada em função das variáveis de saída. A gente tem os valores observados, que são os pontos azuis, e o que a gente está tentando fazer é modelar essa distribuição, a distribuição desses dados através de uma linha reta, que é exatamente o processo de modelagem linear. E aqui, essa linha reta vai ter exatamente essa fórmula aqui. Quer depender da notação, você tem nome de variáveis diferentes, mas o que a gente está trabalhando é exatamente isso aqui, que é a mesma coisa, né? O coeficiente angular e o intercepto, que vão determinar a formação dessa linha reta aqui, dessa modelagem linear. E você tem, obviamente, o cálculo dos erros. Além disso, eu quero que vocês percebam que a solução dos mínimos quadrados, que é o que a gente está aplicando aqui, vai determinar que essa linha reta aqui, ou seja, que a nossa modelagem linear esteja numa posição tal que reduza ao máximo a distância entre os pontos observados. Ou seja, se a gente está dizendo que a linha reta corresponde às nossas previsões de forma linear, essas previsões estarão a menor distância possível do conjunto de observações. Bom, agora a gente vai vir aqui para o notebook porque a gente vai fazer uma implementação de um algoritmo de regressão linear. A gente acabou de ver, vimos toda a notação de uma regressão linear, agora a gente vai aprender a implementar fazendo na prática, né? Então, a gente vai primeiro carregar aqui as bases de dados. Como a gente vai implementar, a gente vai carregar só as bibliotecas necessárias para a gente manipular os objetos, né? E, lógico, também a ferramenta aqui do scikit-learn da base de dados. Bom, no vídeo anterior a gente fez um trabalho de regressão exemplificativo utilizando essa base de dados aqui, diabetes, né? Então, só para a gente recordar que base é essa, aliás, se você não viu esse vídeo anterior, sugiro que veja, né? Lá a gente fez essa tarefa de regressão utilizando essa base de dados aqui, e ela consiste lá, né, de vários atributos seguidos de uma variável resposta, uma variável target, que é um valor numérico contínuo. Então, consistindo aí uma atividade de regressão. Só lembrando, né, que essa é uma base de dados onde você tem diversos atributos relacionados a diversos pacientes, incluindo ali idade, gênero, diversos exames laboratoriais, e depois ele faz a mensuração do açúcar no sangue um ano depois do início dos tratamentos, e aí ele verifica lá qual é o açúcar no sangue, né? Um valor contínuo. Então o que a gente faz? A gente utiliza uma tecnologia de inteligência artificial, aqui mais especificamente de aprendizado de máquina, e faz com que o algoritmo aprenda a relação desses atributos com a dosagem de açúcar no sangue um ano depois do início dos tratamentos. Então a gente vai tentar prever qual é o prognóstico desses pacientes baseado nas suas características, né, características demográficas e laboratoriais. Isso é uma atividade extremamente interessante, extremamente útil, né? Lembrando que isso aqui são bases de dados exemplificativas do scikit-learn. Então aqui tem a descrição, sugiro que deem uma olhada. Quero que vocês percebam o seguinte: como nós temos diversos atributos aqui, são mais especificamente 10 atributos, você vai ter, na verdade, se a gente for implementar uma regressão linear múltipla. Por que múltipla? Porque você tem mais de um atributo. E quando a gente faz o mapeamento entre os atributos e a variável resposta, então, na verdade, você vai ter o atributo 1, atributo 2, atributo 3, atributo m, que no caso aqui, a gente tem o m igual a 10, porque são 10 atributos, certo? Então, na verdade, se a gente fosse implementar a regressão linear, aqui seria uma regressão linear múltipla. Para a gente fazer uma implementação um pouco mais simples, só como exemplo aqui para a gente entender como funciona, embora efetivamente o trabalho não seja tão maior utilizando os outros atributos, a gente vai utilizar um só para a gente fazer uma associação com a parte teórica que a gente acabou de ver. Mas não muda muita coisa. Perceba que a regressão linear múltipla é basicamente você somar os outros atributos, né? Você considera os outros atributos e cada um deles tem o seu conjunto de coeficientes. Então, cada coeficiente vai ser aplicado a um conjunto diferente de atributos. Como a gente vai trabalhar com uma regressão linear que tem só um atributo, essa, no caso, a gente chama de regressão linear simples, porque a gente tem só um atributo sendo mapeado para a variável resposta. É uma previsão, por isso y hat, né? Então, a gente vai eleger, né, aqui, exemplificativamente, no caso, a idade, né? E a gente vai tentar mapear. Será que a idade do paciente, lá no início do tratamento, determina o prognóstico de açúcar no sangue no final de um ano de tratamento? Também é uma dúvida possível, uma dúvida muito válida. Vamos rodar aqui e a gente vai especificar que o nosso X é o conjunto de idade dos nossos pacientes e o nosso conjunto Y aqui
é a variável resposta, o target, né? Bom, uma coisa que a gente acabou de ver, né, é que a gente trabalha tanto com coeficiente angular quanto com o intercepto, né? O intercepto, ele permite que essa modelagem da regressão linear tenha mais liberdade e consiga se adaptar melhor aos dados. Então, para a gente poder viabilizar a utilização desse intercepto, a gente vai adicionar uma coluna de valores 1. Lembrando que entre a teoria do que a gente acabou de ver e a implementação, utilizando linguagem de programação, ela vai ter, ora, de alguns passos a mais, ora, alguns passos a menos, mas só justificando por que a gente muda esse vetor, né? A gente tem o vetor original dessa forma, né? Então aqui são os valores, né, de idade, foi que a gente acabou de ver, né? São os atributos de idade. E aqui é o conjunto de dados com essa coluna de valores 1, para que quando a gente otimize, a gente obtenha um valor de intercepto. Então a gente vai ficar com uma coluna dos atributos e uma coluna de valor 1. Perceba, quando você multiplica algo por 1, é o próprio valor, é isso? Então é para isso que serve essa coluna. Então vamos continuar com o nosso trabalho, porque agora a gente vai fazer a divisão entre treino e teste, que a gente vai tentar replicar aquele método que tem do scikit-learn de separação entre treino e teste. Lá naquele método a gente especifica o tamanho, né, que a gente quer reservar para teste e também seta o que a gente chama de semente, que garante a esse método uma replicabilidade. Por quê? Porque nesse método aqui a gente vai implementar também a randomização desses dados. Para você garantir que toda vez que você rodar o mesmo teste com os mesmos valores, você tenha os mesmos resultados, você precisa definir uma semente. Tá? Então é por isso que a gente está definindo aqui, pode ser um valor qualquer, né? A gente está definindo aqui um random state. Então vamos aplicar aqui, ele fez a separação de treino e teste e vamos continuar com o nosso trabalho. Bom, a gente viu lá, né, que a gente chega nessa solução aqui, que é a solução de mínimos quadrados, para a gente encontrar um valor ótimo dos coeficientes que vão fazer com que a gente consiga chegar na melhor previsão, né? Então aqui está exatamente o coração do algoritmo de regressão. E a gente vai implementar ele aqui. A gente utiliza esse método que é da biblioteca NumPy, que implementa a inversa de uma matriz. E aqui dentro a gente faz exatamente o produto, né, do x com ele mesmo, que é exatamente o que está na fórmula aqui, né? Perceba que a gente, quando faz a multiplicação, a gente utiliza esse método dot. Esse método dot ele implementa uma multiplicação de matrizes. Isso é diferente de uma multiplicação de números escalares. E depois multiplica pelo produto da transversa de x e o vetor y. E isso vai nos dar o coeficiente, né? Então vamos dar uma olhada aqui como é que ficaram esses coeficientes. Então você tem aqui, né, o primeiro coeficiente e o segundo coeficiente. Então esses são os coeficientes, os melhores coeficientes para a gente aplicar sobre os dados de entrada e com eles fazer a nossa inferência, fazer a nossa previsão. Então a gente vai implementar exatamente isso. Vamos fazer a inferência. A inferência ela está aqui, né? A gente já viu nos vídeos anteriores, que é basicamente o conjunto de dados novos, né? Um x', ou seja, um x-teste, um conjunto de valores que o meu algoritmo não viu, e vou aplicar sobre ele o coeficiente que a gente acabou de achar para fazer a nossa previsão. Muito bem, então a gente tem os valores previstos e o que a gente pode fazer agora é encontrar o desempenho que a gente alcançou das nossas previsões. Então vamos calcular aqui o erro quadrático médio, que foi aqui no caso 6.411. A gente já vai fazer uma comparação com outro resultado para a gente identificar se esse resultado é bom ou não. Mas vamos continuar aqui, porque a gente fez dessa forma, né, uma forma de script, colocando cada passo em cada célula, mas a gente também pode implementar esse mesmo algoritmo que a gente acabou de escrever em forma de classe, ou seja, como um objeto, e utilizá-lo como um algoritmo, exatamente como a gente faz quando utiliza a biblioteca do scikit-learn. A orientação ao objeto é um paradigma de linguagem de programação, e isso tudo é ensinado lá na série de programação básica para ciência de dados. Tem que dar uma olhada lá completa na playlist. Então a gente tem uma classe, a gente faz a instanciação dele, chama de nosso modelo aqui, né? O nosso modelo tem um método fit, ou seja, o treinamento. Ao treinamento a gente entrega os dados de entrada e de saída do treino. Ele vai fazer o treinamento dentro do algoritmo. Depois a gente utiliza o nosso método predict do nosso modelo, que a gente acabou de implementar utilizando o x-teste, e também pode obter as nossas previsões.
A gente também consegue observar o cálculo do desempenho. Agora a gente precisa, obviamente, comparar o resultado do algoritmo que a gente acabou de desenvolver com um algoritmo que já está implementado dentro dessa biblioteca que é tão útil e tão famosa, que é o scikit-learn. Vamos lá, então a gente vai puxar agora, dessa vez, o algoritmo Linear Regression, que é exatamente a implementação do scikit-learn de uma regressão linear. Vamos puxar a métrica, né, do erro quadrático médio e vamos puxar deles o método de separação, né, de train e teste, o train test split também, que a gente também implementou o nosso. A gente vai definir aqui na divisão de train e teste os mesmos valores. Vamos instanciar o algoritmo de Linear Regression. Vamos chamar de scikit-learn. Vamos treinar da mesma forma que a gente fez aqui em cima e vamos fazer as previsões. Em seguida, vamos medir o erro. Tá aqui. Nosso erro quadrático médio. Vamos dar uma olhada aqui, porque esse algoritmo do scikit-learn, ele também faz cálculo dos coeficientes, porque ele é exatamente o mesmo algoritmo. Então, só para a gente lembrar, né, o nosso algoritmo, ele encontrou um conjunto de coeficientes ideal. Tá aqui, né, o conjunto dos coeficientes que foram aplicados para fazer previsões. A partir desses coeficientes, eu posso receber qualquer conjunto de valores que corresponde à idade, né? Lembra? A idade do paciente, para conseguir prever o açúcar no sangue um ano depois do início do tratamento. É isso que significa isso aqui. Aqui que está a inteligência do nosso algoritmo. E o modelo do scikit-learn também fez isso. A gente vai retornar aqui o conjunto deles. Perceba que os coeficientes têm valores muito próximos, eles não são idênticos, né? Porque você tem fatores de randomicidade e de implementação que são diferentes, além da própria randomicidade da divisão de treino e teste, isso também pode influenciar. Então vamos comparar, né, os erros do nosso modelo e o erro do modelo do scikit-learn. Bom, como vocês podem ver aqui, o nosso modelo ficou com um erro um pouco maior, né? Nosso modelo, na média, acaba errando um pouco mais em relação à previsão do açúcar no sangue, a nossa variável resposta. Quando a gente olha para essas previsões, a gente vai fazer um data frame aqui utilizando o objeto do Pandas, né, da biblioteca Pandas que a gente está utilizando. Bom, deu um erro aqui e esse erro eu deixei dar de propósito porque ensinar programação sem mostrar erro eu acho uma enganação. Por quê? Porque quando você fizer isso aí na sua casa, quando você estiver estudando, treinando, testando, vai dar não um, nem dois, nem três, vai dar muito erro. Vamos observar o que a biblioteca está nos dizendo aqui. Ele está dizendo que ao tentar criar um data frame utilizando os valores do e-test, as nossas previsões e as previsões do modelo do scikit-learn, ele está dizendo que todos os arrays, ou seja, todos os vetores, precisam ser do mesmo tamanho. Ou seja, tem algum vetor aqui, dentre os valores reais e as previsões, que não estão batendo. Então, por isso que eu deixei aqui de propósito, para a gente ver por que isso não está batendo. Perceba que a previsão do scikit-learn está me dando 89 previsões. Se a gente observar o tamanho da previsão do nosso modelo, vamos ver, ele está dando 88 previsões. Se a gente observar o tamanho dos valores reais, ele também vai dar 89. Então, existe uma discrepância. A gente vai precisar corrigir isso. Bom, e uma forma bem simples de a gente fazer isso, e rápida, é que, como a gente viu, o nosso modelo, ele faz a previsão de 88 valores. O que a gente pode fazer para corrigir isso aqui é, na implementação do scikit-learn, definir um tamanho de teste absoluto. Aqui a gente está definindo como valor relativo, ou seja, 20%. Mas a gente também pode definir como valor absoluto. Como a gente viu que o nosso modelo, na hora da divisão, ele encontra 88 valores, a gente pode simplesmente definir aqui o valor absoluto para o tamanho do conjunto de teste. E isso vai nos garantir que a implementação do scikit-learn tenha o mesmo tamanho de teste que a gente fez. Então, quando a gente rodar isso aqui, ele vai fazer de novo o treino e a aplicação do algoritmo. A gente vai de novo medir o erro, vamos fazer de novo a comparação aqui das performances e finalmente a gente vai tentar criar o nosso data frame aqui comparando. Pronto, agora deu certo. Então, como vocês podem ver, né, aqui a gente tem o valor real, né, que é a mensuração lá do açúcar no sangue, e a previsão do nosso modelo, né, nosso modelo aqui previu 165, o scikit-learn 135, aqui 118, 122, 143, enfim. Você pode ver que há uma certa discrepância, principalmente muito grande entre os valores reais e as previsões dos modelos, mas também existe uma certa diferença da previsão do modelo scikit-learn, o modelo que nós acabamos de implementar. Uma coisa muito útil que a gente vai conversar nos próximos vídeos é fazer isso de forma gráfica, porque, convenhamos, né, para
para observar uma tabela, 88 valores já é uma coisa complicada. Imagina uma base de dados com milhões de registros. Torna-se praticamente impossível, né? Então, uma forma muito boa de se fazer isso é utilizando o chamado data vis, ou a visualização de dados. Então, a gente vai observar exatamente isso aqui, ó. Olha que legal. Você tem uma distribuição desses valores comparando, né? Aqui a linha azul são os valores reais, é como se comporta esses valores, e a linha vermelha e a linha verde são os modelos, né, respectivamente. A vermelha, o nosso modelo que a gente implementou, e o verde é o modelo do scikit-learn de regressão linear. Você pode ver, né, que a variabilidade dos dados reais é muito maior do que a variabilidade que o modelo conseguiu incorporar. Então, o que isso pode significar, né, e avaliando também o tamanho dos erros que a gente conseguiu avaliar lá? Que uma modelagem linear utilizando apenas um parâmetro, que foi a idade que nós vimos, talvez não seja parâmetro suficiente para fazer a previsão dessa variável resposta. Ou seja, só um atributo, que foi uma regressão linear simples, não consegue incorporar o conhecimento necessário para esse algoritmo, para essa tecnologia de inteligência artificial, fazer uma previsão suficientemente boa da nossa variável resposta. Então, para esse vídeo é isso. A gente viu a tarefa de regressão na teoria e na prática. Se gostou desse vídeo, peço que curta, compartilhe com quem você acha que poderia ser interessante o conteúdo, e até o próximo vídeo.